Olá pessoal, eu sou a professora Eliana Oliveira, sou a professora de Geografia da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira videoaula do módulo 3 do ensino médio do segundo bimestre das unidades escolares da DIESP. E vamos falar sobre transportes e energia. Mas qual a importância de transporte e de sua rede? Qual seria o melhor meio de transporte? Os transportes, ao lado da comunicação, são um elemento estratégico para qualquer país e seu governo. Conforme a demanda de cada país, será também a utilização dos meios de transporte. E para o desenvolvimento efetivo dos países e das sociedades, é fundamental uma rede de transportes eficiente, pois é importante para garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para que este desenvolvimento se concretize. E com o processo de globalização, há uma exigência cada vez maior de mais aperfeiçoamento e aprimoramento do transporte. No Brasil, em função de sua extensão latitudinal, além de uma grande extensão no sentido leste-oeste ao norte, é necessária uma ampla rede articulada que ligue os diferentes pontos do território nacional com a finalidade de atender ao deslocamento de pessoas e mercadorias. À medida que o país investe em transporte e comunicação, atrai investimentos estrangeiros, uma vez que essa rede atenda seus interesses. No Brasil, durante o governo de Juscelino Kubitschek, priorizou-se a estruturação do sistema rodoviário, em detrimento da construção de ferrovias e hidrovias, que vem recebendo maiores investimentos recentemente. A priorização do transporte rodoviário atendia aos interesses das empresas automobilísticas. Ocorre que esse modelo de transporte é oneroso, devido ao alto custo de manutenção, pedágios nas rodovias e o preço do combustível. O sistema rodoviário é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país. É fato que a implantação das rodovias no Brasil foi a forma de integrar as diferentes partes do território brasileiro, apesar de ter concentrado seus investimentos nas regiões litorâneas. Porém, esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, principalmente com a construção da cidade de Brasília. Embora esse sistema tenha sido positivo para a integração nacional, não é muito recomendado para países com larga extensão territorial como o Brasil. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte. Em virtude dos elevados custos e da política neoliberal de redução dos gastos públicos em investimentos estruturais, iniciou-se uma campanha de privatização das rodovias, que encontrou seu auge na década de 1990 e que ainda ocorre atualmente através das concessões públicas. O sistema ferroviário já se destacou no Brasil por cerca de 50 anos como o principal sistema de transporte. Atualmente, no entanto, o Brasil é considerado um país pobre no que tange ferrovias. As ferrovias brasileiras passaram a ser sucateadas ao longo do século XX. Além de ter sua concentração na região sudeste, após o declínio do café, a partir dos anos 30, não houve mais investimentos, sobretudo em inglês, nas ferrovias e os governos posteriores não assumiram o risco. O sistema hidroviário não recebe muito investimento, embora o país apresente mais de 4.000 quilômetros navegável e milhares de quilômetros de rios, mesmo apresentando muitos rios do Planalto, o que é justificativa para o baixo investimento nas hidrovias, pois para tornar a maioria dos rios brasileiros inavegáveis, deveriam ser criadas as eclusas, que são espécies de elevadores que levam as embarcações a outros níveis de planaltos. O que torna promissor no sistema hidroviário brasileiro é a navegação de cabotagem, em função da grande extensão da costa navegável que possui o país. Existe ainda o transporte intermodal, que utiliza 2 ou mais modos de transporte. Sua principal vantagem consiste em combinar as potencialidades dos diferentes modos de transporte, o que pode resultar em importantes reduções dos custos econômicos, como segurança, poluição, consumo de energia, redução do tráfego rodoviário. Quando falamos de energia, nos remetemos diretamente à energia elétrica, mas existem outros tipos de energia. São variadas as possibilidades de produção de energia. Algumas fontes são mais vantajosas que as outras, do ponto de vista ambiental e econômico. As fontes de energia são os meios ou recursos utilizados para produzir energia, que não precisa necessariamente ser elétrica.
O sol, a água, o petróleo e o carvão mineral são exemplos de recursos que utilizamos para produzir energia elétrica ou o combustível para movimentar máquinas. Classificamos as fontes de energia de acordo com sua capacidade de renovação da natureza. Essa regeneração se dá espontaneamente ou com a intervenção humana. Como exemplo de energias renováveis, citamos as energias solar, mares e oceanos, com a força das ondas, hidrelétrica, eólica, que é do vento, geotérmica, biomassa, matérias orgânicas e hidrogênio, que provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera energia. As energias citadas são classificadas em energias limpas porque deixam pouco ou nenhum resíduo na natureza. Os recursos energéticos não renováveis são aqueles que podem e irão se esgotar um dia, em função de sua renovação ser lenta, levando até milhões de anos para a sua formação. Como exemplo, podemos citar os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural e o xisto, e a energia nuclear, produzida a partir do urânio e tório. Esse tipo de energia, além de ser infinitas, ou seja, acabar em um dia, geram danos ao meio ambiente através dos gases poluentes gerados quando da sua queima. Por isso, o apelo pela utilização das energias alternativas ou renováveis que, além de infinitas, não poluem. A matriz energética é o conjunto de fontes em uma região ou país para produzir energia, o que leva cada país a ter uma matriz energética, de acordo com as suas possibilidades ou seus investimentos. A matriz energética representa todo o conjunto de fontes de energia disponíveis, desde a energia do transporte à geração da eletricidade. A matriz energética brasileira é muito diversificada. Isso se deve à disponibilidade e variedade de recursos naturais que o Brasil possui, começando pelo seu potencial hidráulico, pois o Brasil possui a maior rede hidrográfica mundial. Porém, no Brasil, predomina o uso do petróleo e seus derivados, seguido do uso de biomassa e hidrelétrica, ambas energias renováveis. Quase metade da energia produzida no Brasil tem sua origem nas fontes renováveis, superando qualquer país do mundo. Mas o que significa biocombustível ou agrocombustível? É um combustível de origem biológica não fóssil, produzido a partir de processos sob a biomassa. Pode se originar de espécies como cana-de-açúcar, soja, mamona, girassol e etc. No Brasil, a energia gerada pelos biocombustíveis representa 20% da matriz energética. O que favorece essa produção são duas características geográficas: o clima e a extensa área necessária para seu plantio, que de uma certa forma pode provocar o desmatamento e a redução das áreas de plantio de alimentos. Porém, a maior preocupação são os interesses econômicos, pois existem muitos países e empresas que lucram com a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis. Na aula de hoje, você aprendeu sobre a importância do transporte para o desenvolvimento de uma sociedade, principalmente nas sociedades inseridas no processo de globalização, ainda em evolução. Que em países de grande extensão territorial como o Brasil, o sistema de transporte rodoviário não é o mais indicado, visto seu elevado custo. Aprendeu também o que são fontes de energia, o que nem sempre elas podem causar danos ao ambiente, embora no Brasil predomine a utilização maior da queima de combustíveis fósseis. Somos privilegiados quanto aos recursos em fontes de energia renováveis. Que na nossa matriz energética, a energia renovável vem ganhando um papel mais expressivo. Agora é com você. Consulte sua orientação de estudos e aumente seu conhecimento a respeito dos temas abordados. Um abraço e até breve.